Opa, e aí, vamos lá, vamos tentar resolver aqui a questão 7.4 do Moisés, a questão de campo magnético, né? Vamos ler essa questão, o que ela nos diz. No espectrógrafo de massa de Bainbridge, né, que é esse espectrógrafo que a figura mostra, há um campo elétrico uniforme E, né, o campo elétrico E, e o campo magnético B, perpendiculares ao plano da figura na região entre as placas PP, ajustados de modo a formar um filtro de velocidades, ou seja, só deixa passar íons de velocidade V, bem definida para a região semicircular inferior, onde existe um outro campo uniforme B', também perpendicular ao plano da figura. Mostra que para íons de carga E, o raio R da órbita semicircular é proporcional à massa do íon, de forma que a placa fotográfica C registra um espectro de massa em que a distância ao longo da chapa é proporcional à massa do íon. Ou seja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar simplesmente que o raio ele tem uma dependência com a massa do íon. E a gente vai ter que visualizar isso. O que significa dizer que a gente está num filtro de velocidades? A gente vamos imaginar um plano cartesiano aqui gerado. Enfim. Plano cartesiano simples. Enfim, não existe outro tipo de plano cartesiano. X, Y, Z. O que eu estou dizendo quando eu vou afirmar que os campos são perpendiculares? Que eu vou ter, por exemplo, um campo magnético aqui. E um campo elétrico aqui. E que não necessariamente os dois são iguais, mas que a contribuição deles à força, ou seja, a força a que eles contribuem, são iguais. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o módulo, né, o módulo das forças magnética e da força elétrica são iguais. Né? E aí a gente está dizendo o seguinte, o seletor de velocidades afirma o seguinte, eu vou ter, por exemplo, esse íon aqui, que é uma carga positiva, ele vai ter uma certa velocidade aqui. E aí ele só vai passar com essa velocidade por conta da contribuição desses dois campos aqui. E a partir disso, a gente consegue descobrir essa velocidade, né? A partir dessa velocidade, esses íons vão conseguir passar. Qualquer íon com velocidade menor não consegue passar por esses dois campos. Ou seja, para cá só passa íons com essa velocidade. A gente vai descobrir. Ok? Como é que a gente descobre isso? Vamos analisar o que a força elétrica e a força magnética nos diz. Bom, a força magnética, pessoal, ela é dada por essa formulazinha, né? Vou botar aqui forma vetorial da força magnética. É a carga, a velocidade, vetor, campo magnético. Né? Só que eu quero os módulos. Né? Eu quero o módulo da força magnética. Como é que eu vou calcular o módulo? O módulo de uma força magnética é calculado pelo... A gente vai ter que calcular o módulo desse produto vetorial. A gente sabe que o módulo de um produto vetorial é simplesmente dado pelo produto dos módulos dos vetores multiplicado pelo seno do ângulo entre ambos. Ou seja, módulo de V, módulo de B, seno de θ. Certo? Só que o que é θ? Né? O ângulo θ vai ser esse ângulo aqui, que está entre B e V. E esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E o que a gente sabe sobre o seno de 90 graus? O seno de 90 graus é 1. Ou seja, isso aqui é 1. Então a gente pode generalizar, né, nesse caso, dizer que o módulo da força magnética, para esse caso, é simplesmente a carga desse íon, multiplicado pelo módulo da velocidade dele, pelo campo magnético a qual ele está submetido. E essa aqui eu vou chamar de equação 1. Ok? Agora, o que a força elétrica nos diz? A força elétrica é simples, a gente precisa de toda essa análise. A força elétrica, ela pode ser dada, né, o vetor força elétrica pela carga multiplicada pelo campo elétrico. É simples assim. Ou seja, o módulo da força elétrica é igual a carga multiplicada pelo módulo do campo elétrico. E essa é a equação 2. E a gente sabe que a gente pode simplesmente igualar elas duas, porque a contribuição dos campos, ou seja, o módulo das forças são iguais para um filtro de velocidade. É a definição do filtro de velocidade. Então a gente vai fazer o seguinte. 1 igual a 2. Massa, né? Então a gente vai pegar aqui 1 igual a 2. Que feio. Módulo de V, módulo de B. Ou seja, o módulo da velocidade multiplicado pelo módulo do campo.
é igual a Q multiplicado pelo módulo do campo elétrico. Q e Q cancelam um com o outro. E a gente pode botar o V somente de um lado da igualdade. Como são módulos, eu posso passar o B dividindo, né? Então eu vou ter que o módulo de V, ou seja, a magnitude dessa velocidade, é igual ao módulo de E sobre o módulo de B. Beleza. Somente vão passar por essas duas plaquinhas aqui, P e P, íons com essa velocidade, campo elétrico sobre campo magnético. E aí o que acontece? Na hora que ele vai passando para cá, ele vai sofrer a ação agora de outro campo, o campo B', né? Eu vou dizer que ele está saindo aqui do plano. Ele vai estar sofrendo a ação desse campo B'. E o que a gente sabe sobre, por exemplo, o campo magnético? O campo magnético nos diz, né? Como a energia cinética dele não vai se alterar, a magnitude, a gente tem que prestar atenção nisso, a magnitude da velocidade não se altera, certo? E o que acontece? A força, sempre perpendicular à velocidade, a aceleração também é. Ou seja, se a velocidade está aqui, a aceleração tem que ser perpendicular a ela. E o que isso descreve, né? Como a velocidade não se altera e a gente tem uma aceleração, isso é a descrição do movimento circular uniforme, ao qual é submetido a uma aceleração centrípeta, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, para esse caso aqui agora, do campo B'. Vamos abrir um outro parênteses aqui. Eu vou chamar isso aqui de equação 3, que ela vai ser útil já já. Vamos lá. A força elétrica gerada por B', mais uma vez, é a carga, que agora eu vou botar E, porque enfim, a gente não tem como cancelar esse E. Velocidade, vetor, campo magnético. Só que agora é o B'. Ou seja, o módulo disso, eu vou só apagar porque eu não modulei logo. O módulo dessa força é igual a E, V, módulo de V, vezes B, o seno entre essas duas. Só que, mais uma vez, a gente sabe que elas são perpendiculares, ó. A questão nos diz bem aqui. Ou seja, o seno entre elas, o seno de 90 é 1. Então a gente pode jogar 1 aqui. E a gente vai ter aqui a força magnética é igual a E, a velocidade, vetor não, né? Multiplicado pelo módulo do campo elétrico, campo magnético, linha, campo B'. Só que o que a gente sabe sobre o MCU? Né? A gente sabe que uma força agindo sobre que está no movimento circular uniforme, ela é igual simplesmente à massa dessa partícula que está no movimento circular uniforme pela aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, pessoal, ela é definida por velocidade, módulo da velocidade, ao quadrado, sobre o raio da qual o movimento circular está submetido, que é esse Rzinho que a gente sabe aqui, e que é o R que a gente tem que descobrir, certo? Ou seja, se eu pegar essa equação que eu vou chamar de 4, e essa equação 5, e igualá-las, ou seja, vou botar aqui 4 igual a 5, eu vou ter a seguinte equação. E módulo de V, módulo de B' é igual a M módulo de V quadrado sobre R. E a gente pode cancelar essas contribuições aqui, V aqui e esse V, essa parte do quadrado aqui. E a gente vai sobrar com o quê? Vamos lá. A gente sobra com E módulo de B' é igual a massa do íon multiplicado pelo módulo da velocidade sobre o raio do movimento, ok? E a gente quer descobrir o raio do movimento, quer mostrar que o raio tem uma dependência com m. Então a gente pode jogar esse raio para cá, né, e passar isso aqui dividindo. A gente acha a seguinte equação. O raio do movimento é igual a massa do íon multiplicado pela velocidade sobre E vezes o módulo do campo B'. O que é que a gente descobriu que é a velocidade, né? A gente sabe que é a velocidade, que é a equação 3. O que a equação 3 nos diz? A equação 3 nos diz que o módulo da velocidade, pessoal,
ou seja, o módulo da velocidade de qualquer partícula que passa por por essas duas placas, P e P, vai ser sempre igual ao módulo do campo elétrico sobre o módulo do campo magnético ao qual estava submetido antes, que foi o que a gente descobriu. Ou seja, se eu substituir essa equação 3 aqui dentro, eu vou achar que o raio é igual simplesmente a massa multiplicado pelo campo elétrico, ou seja, o módulo do campo elétrico, sobre E, que é a carga, B, né? Vetor B'. Vetor não, né? Só simplesmente multiplicação pelo módulo do vetor B'. E isso, pessoal, é a resposta. É isso aqui que ele quer. A gente mostrou que R depende de M. Então a gente pode achar a massa se a gente tiver o raio do qual esse íon vai passar aqui. Porque a gente vai submeter a campos que a gente conhece, que vai estar conhecidos. Então a gente pode achar, é o espectro de massa. Okay? Então é isso, pessoal. Essa é a resposta para a questão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí.